Muito bem, este é o seu podcast semanal, Abraço da Fé em Debate. Nós realizamos 2 edições, 2 episódios semanais, toda terça-feira, trazendo o tema de espiritualidade, de religião, de fé, de igreja, nessa linha de contemplação do transcendente. Também, nas quintas-feiras, a gente faz um podcast com edição mais jornalística, trabalhando temas voltados para a vida, para a dignidade das pessoas, para a convivência social, saúde, educação, cultura, arte, política, economia. Vale a pena conferir. São os nossos 2 canais de comunicação. Você pode nos seguir através do nosso Instagram, Abraço da Fé Produções. Também pode se inscrever em nosso canal do YouTube, também Abraço da Fé Produções. Interagir conosco. Em nossos episódios você pode acessar o chat, fazer pergunta, mandar alô. A gente vai ter o maior prazer em contemplar você nesse bate-papo, tá certo? Hoje nós queremos tratar de um tema que é pauta extremamente importante na atualidade. Cada vez mais as pessoas se interessam, querem compreender melhor, que é o transtorno do espectro autista, né? Vamos falar sobre o seguinte tema: descobrindo e vivendo o espectro autista. Para isso a gente conta com uma convidada muito querida, muito especial e que tem uma conexão muito forte com esse assunto, que é Cíntia Azevedo. Exatamente, ela é advogada autista, ela é mãe de autista, também é palestrante e ativista na área e trabalha em torno deste assunto do autismo. Também tem sua atuação profissional em direito de família e violência doméstica. Então, vai interagindo conosco, participa. Eu quero aproveitar e falar dos nossos parceiros, entre os quais a Multimídia Suprimentos e Comunicação Visual. A Multimídia fará, com a qualidade que você merece, a placa da sua empresa. Também pode preparar a identidade visual do seu evento, além de adesivar o seu carro, fazer o envelopamento dele e confeccionar banner em lona, em adesivo e em papel. Só ligar para eles no 3321 4082. Também quero falar da Safety Car Proteção Veicular. Eles protegem o seu automóvel 24 horas por dia, trabalha com essa questão que envolve furto, roubo, colisão, incêndio, perda total. Também atende aos terceiros em caso de incidente, tá? Procura a Safety Car Proteção Veicular, eles certamente atenderão você e prestarão o serviço que você merece. O telefone é o 3088-8865. 3088-8865 e o Instagram deles é Safety Car Proteção, tá? Proteção veicular. Você merece o melhor, a tranquilidade no dia a dia, e nada melhor do que confiar numa empresa que vai assegurar a tranquilidade que a gente merece. E eu quero falar também de Júnior Careca Emplacamentos e Robério Emplacamentos. É uma empresa que atua no mercado em Campina Grande e região há 30 anos, tá? Com agilidade, confiabilidade, uma empresa maravilhosa, onde tem 2 unidades em Campina para prestar o serviço com a comodidade que você merece. Júnior Careca Emplacamentos e Robério Emplacamentos estão situados ali na Praça do Trabalho, no bairro do São José. Um lugar tranquilo, você estaciona seu carro, vai até lá, resolve transferência, emplacamento. Eles facilitam tudo, organizam, entregam a você o duto e o recibo, tudo direitinho, com a confiança que a gente precisa para contar com uma empresa que nos dê suporte na hora de tratar desses assuntos que nem sempre a gente tem tempo ou tem disposição para isso. Também eles têm outra unidade, que é lá na Avenida Brasília, no Shopping do Automóvel, e as 2 unidades aproxima
essa empresa extremamente competente de você enquanto cliente, tá? O telefone é o 3341 3389, 3341 3389. E o celular, que é o WhatsApp, é o 98803 5486. 8803 5486. Você interage com eles, aciona, Júnior e sua equipe, vá ao motoqueiro na sua casa, no seu estabelecimento para facilitar a sua vida. Júnior Careca Emplacamentos e Robério Emplacamentos. Muito bem. Então, estamos aqui com Cíntia Azevedo e ela vai começar esse episódio de hoje falando um pouco dela, qual as conexões geradas em torno da história de vida dela que levaram ela até esse espectro do autismo ou trouxeram o espectro do autismo para a vida dela. Exato. E a partir disso, ela tem uma atuação profissional na área e vai nos ajudar com muitas situações que são técnicas e que são na linha do direito e podem facilitar o nosso dia a dia, ajudar você que é autista ou que tem alguém que você ama, que faz parte do seu convívio, que também convive com esse espectro autista, que é importante a gente compreender. E, inclusive, você que não tem nenhuma ligação direta com esse assunto, mas que precisa compreender para respeitar e para saber lidar com as pessoas. Seja bem-vinda. Eu que Cíntia. Agradeço, né? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Autismo, para mim, é um tema muito importante, né? Um tema que a gente vivencia. Para mim, não é um tema, né? É a minha história de vida, a história de vida da minha família. Minha família é uma família atípica, né? Eu sou também, podemos dizer, neurodivergente, porque também estou dentro do espectro e tenho um filho também dentro do espectro do autismo, né? Então, o autismo, ele chega em 2018 na minha vida através do diagnóstico do meu filho. E aí, quando eu me debruço, que começo a estudar e começo a fazer intervenções, a gente fica naquela ansiedade de tentar prever como é que vai ser o futuro. Será que vai falar? Será que vai fazer amizade? Se vai ser rejeitado? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa, sem empatia, muito capacitista, né? Capacitista, inclusive, é um termo que a gente utiliza muito para aquelas pessoas que discriminam, disseminam o ódio contra a pessoa com deficiência. Então, isso é o significado de capacitismo. É um termo que tem sido utilizado muito aí nas redes sociais, mas, assim, é algo que chega na vida da gente, né? Chegou na minha vida e eu acredito que, assim, que como tudo na vida que a gente experimenta, a gente precisa passar por um processo e depois daquilo a gente vai tirar um propósito, né? Na minha época de faculdade, eu atuava com direito criminal. Estudava para isso, tinha interesse em fazer concursos, porque naquela época eu não me via advogando, porque eu sou uma pessoa muito tímida, não tenho dinâmica para microfone, então eu sempre fui uma pessoa que me invalidei bastante, sempre me achei muito incapaz. Então eu tentava pensar em carreiras que eu pudesse atuar, mas sem aparecer, né? Mas fui fazendo um curso de Direito, mas algumas carreiras a quais eu me interessava, eu precisava de um certo tipo de tempo de atuação. Foi quando aí eu comecei a advogar ao lado do meu esposo, mas sempre assim, com aquele suporte dele, né, fazendo as relações, criando conexões com clientes e tal, e eu fazia a parte das audiências. Então eu recebia aquele cronograma e eu seguia tudo aquilo. Então, para mim, estava muito tranquilo. Quando, em 2018, que eu descubro que meu filho está no espectro, eu passo praticamente um ano sem advogar, porque eu me volto totalmente aos cuidados dele. Fiquei extremamente focada em conhecer autismo.
fiquei muito, assim, preocupada, né? Muito preocupada, e eu achava que quanto mais intervenções eu fizesse em casa, eu poderia, entre aspas, curar o meu filho. Eu poderia dar mais qualidade de vida ao meu filho. Só que eu fiz isso em exagero, porque tinha, por exemplo, tinha atividades que eu levava para o meu filho, mas que ele não estava pronto para fazer aquele tipo de atividade. E aí eu me frustrava e eu também frustrava a minha criança, né? Então, assim, são coisas que quando eu penso no passado, me dá uma certa tristeza, mas de certa forma foi involuntário, né? Quando eu descobri que eu também estava no transtorno, para mim fez sentido. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que não consigo ter meio termo. Ou eu sou 8 ou eu sou 80. Então, quando você chega para mim e diz, olha, seu filho está no espectro autista, e aí você, não sei se ele vai falar, não sei isso, não sei aquilo, tudo não sei. Então, eu também dentro do espectro, né, mesmo sem saber, eu me debrucei, eu digo, não, eu quero mudar isso. Meu filho vai ser capaz de fazer muita coisa e eu vou fazer de tudo. Ô Cíntia, só lhe interrompendo, mas então em 2018 você descobre que o seu filho está dentro do espectro do autismo. Com 1 ano e 4 meses. Ele tinha 1 ano e 4 meses. Certo. Quando você descobre que você também está dentro do espectro autista? No início de 2022. Foi 22, isso, 22, que ele recebe mais 2 diagnósticos. Porque, assim, geralmente o TEA, né, que é a abreviação do espectro, ele nunca vem sozinho. Ele sempre vem acompanhado de um amiguinho, digamos assim. Sim. Que a gente chama de comorbidade. E aí, quando ele tinha em torno de 6 anos, de 5 para 6, né, já estava entrando na fase de aprender, de alfabetização, né? E aí eu já tinha observado, porque eu sou tão atenta que eu chego para o médico e eu já digo, ele tem isso, né? Ele está com esse transtorno, ele tem isso, porque eu estudo muito, né? Virou meu hiperfoco. E aí eu comecei a perceber, eu acho que Rogério também tem déficit de atenção, porque ele chegava da escola e eu dizia, filho, como foi sua escola? Ai, não lembro. Aí eu, filho, cadê tal coisa? Ah, eu não sei onde eu coloquei. Eu disse, nossa, isso não está normal, não. Será que esse menino tem TDAH também? E aí também comecei a observar que ele era muito opositor, né? E aí chego com essas questões, levo essas questões para o médico. Olha, está acontecendo e eu acho que é isso. Aí ele começou a rir. Eu disse, não é? Ele é. Tá, realmente. Aí foi diagnosticado com TDAH e com TOD. O TOD é transtorno opositor desafiador, quando a criança ela desafia autoridades, desafia pai, desafia mãe, qualquer figura de regras, né? Então, ela vai ser uma criança, adolescente, adulto. Tem muito adulto com TOD aí, solto aí na sociedade, sem a gente saber, né? Não é porque aquela pessoa é esquisita, porque a pessoa é intransigente, às vezes está dentro desses transtornos, né, diversos aí da neurodiversidade. Então, foi quando eu recebi esses outros diagnósticos, ele estava em muitas crises, estava tendo muitas crises. E isso foi quando eu também tive uma crise de pânico e fui até o psiquiatra. Eu já tinha tido algumas crises de depressão no passado e até então eu pensei, eu acho que agora eu vou adoecer. Porque quando eu recebi o diagnóstico, não deu tempo a adoecer. E nem eu me achava no direito de adoecer. Eu dizia para mim, eu não posso adoecer. Não posso tomar alguma medicação para dormir, não posso tomar nenhum ansiolítico. Como é que esse menino vai acordar à noite e eu vou estar dormindo, né? Porque a gente pensa que vai. Então, não me dei esse direito de adoecer. Não me dava esse direito de adoecer. Não olhava para mim, não tinha o cuidado comigo mesmo. Então, nesse momento que eu tive essa crise, o meu corpo disse, você não se dá o direito, mas o corpo aqui não está aguentando, não. Fui até um médico, né, e aí comecei a fazer um tratamento. E, curiosamente, Rogério já começou a falar, já começou a ser uma criança muito comunicativa. E, por conta do TOD, quando a gente questionava qualquer coisa que ele fizesse,
ele rebatia, mas você também faz isso. Mas você é igual a mim. E aquilo me chamou a atenção. Eu digo, eu acho que eu também tenho TDAH. Não pensei em autismo. Sim. Porque quando eu recebi o diagnóstico de autismo dele, a gente até brinca lá em família, eu olhei para o meu esposo e digo, acho que você também está no espectro. Porque você é assim, 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 você parece muito com o Rogério Júnior, né, e tal. Mas eu não olhei para mim. Porque até então, tudo que eu levava comigo de crença limitante, de invalidação, de não me achar capaz de fazer certas coisas, aquilo era porque eu era tímida, né? Porque, eu sou tímida, né? Eu não consigo e tal. Então, não achei que justificava, né? Tinha uma justificativa, né? Para mim já estava justificado. E até então eu achava, de vez em quando, é porque eu tenho algumas crises de depressão, enxaqueca e tal. Aí quando meu filho me dá esse insight, eu faço a avaliação. Na primeira consulta eu busquei um profissional capacitado, que também é muito difícil você importante, buscar. Né? E principalmente para o diagnóstico de autismo em mulheres, é muito difícil. É um dos mais difíceis de conseguir, porque o homem, a criança, né, o menino, ele tem algumas características padrões. E o transtorno na mulher, na criança, na menina, a gente tem o poder de mascarar, que chama o masking. A gente mascara muito o comportamento. Então, aquilo vai passando despercebido. Muitas vezes vai se tornando como tímida, a esquisita, a estranha. E dificulta o diagnóstico precoce. Né? Então, quando eu fiz a primeira consulta com a médica, ela disse, olha, eu tenho certeza que você está no espectro, porém, eu preciso que você faça uma avaliação neuropsicológica. Então, para mim, foi como receber uma caixa, sabe aquela brincadeira em que vai tocar uma música e você vai passando o objeto, Sim, você fica em círculo? Até parar e ficar com você. Eu me vejo nessa situação onde a música para e eu fico com a caixa. Aí a caixa é a caixa de Pandora. E em cima da caixa tem assim, autismo, TDAH e ansiedade, que são os CIDs que eu fui diagnosticada. Aí você tem que abrir isso. Eu tenho 40 anos, então foi 38 anos, tem 2 anos que eu tenho o meu diagnóstico, né? Foram 38 anos de validação, de não pertencimento, de ser taxada como esquisita, como estranha, como calada demais, né? Muito tempo guardando tudo para mim, porque não queria ou alguém não fez alguma conexão que eu pudesse, né, desabafar. Então você vai guardando muita coisa. Aí você pega aquela caixa e você abre. Aí assim, eu fiquei pensando, será que eu conto para as pessoas que eu também estou no espectro? A princípio, quando eu conversei com meu esposo, eu digo, não vou contar, porque se eu contar, olha só como eu sou limitante, se eu contar, as pessoas vão achar que eu recebi o diagnóstico e que eu inventei o diagnóstico para me aparecer e para tentar ganhar mais causas, mais ações, sabe? Sim. Ter mais clientes. Sim. Eu pensei logo nisso. E aí eu escondi por algum tempo. Só que depois eu digo, mas nossa, se eu sou uma pessoa que estou lutando para que o autismo seja reconhecido, que as pessoas tenham empatia, que as pessoas conheçam, que as pessoas conheçam a neurodiversidade, estou lutando por direitos, estou sendo a porta-voz do meu filho, se eu também recebi o diagnóstico, por que eu vou ter que esconder? Isso não é contraditório? Né? Para mim é muito contraditório. Então foi onde eu resolvi me abrir. Então assim, você recebe de um tudo. O autista, quando é criança, né, que recebe o diagnóstico, no caso do meu filho, ele é nível 1. E o TEA, eles são 3 níveis, 1, 2 e 3. Antigamente falava de leve, moderado e severo. Isso vamos dizer que o terceiro seria o severo. O severo, Aí a gente não fala mais de severo. Desde do DSM-5, a gente fala de nível 1, nível 2 e nível 3. Deixa eu lhe perguntar o que é
Aí agora eu disse a sigla e não vou saber falar. É um manual, Sim. né, que fala dos diagnósticos com relação à saúde. Então, colocou todo o transtorno, que até então o autismo estava dentro do manual anterior, acho que era o DSM-3, estava nos transtornos globais do desenvolvimento. Aí lá dentro tinha vários transtornos, aí estava lá autismo. Quando teve essa atualização do DSM, não vou saber dizer a sigla agora, que sou péssima de sigla. Tranquilo. Aí o autismo ele ganha o lugar dele, e para cada tipo de característica do autismo tem uma sigla específica. Ótimo. Eu vou falar do meu filho. O meu filho ele é uma criança que está no espectro, que não tem deficiência intelectual, que teve atraso na comunicação, mas agora ele é uma pessoa verbal, então ele tem a comunicação intacta, né, vamos dizer assim. Não tem déficit cognitivo, né, não tem atraso cognitivo, então ele seria o primeiro códigozinho, que é 0, 6, não sei o que, uma sequência lá bem interessante. Quem tiver curiosidade pode colocar DSM 5 CID-11 autismo, aí vai sair lá todas as características. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Diante dessa história, constatação do diagnóstico do seu filho, depois mais dois transtornos, né? O déficit de atenção e o TOD. E aí vem a sua descoberta também como alguém que está dentro do espectro autista. E aí você já advogava, não sabendo do seu espectro, você caminhou naturalmente por 38 anos, advogava, e aí quando você resolve enveredar pelo direito do autista? Eu enveredo exatamente quando, acho que foi 2018, acho que 2019, no finalzinho de 2019, nós tivemos o primeiro problema com relação ao tratamento do nosso filho. A gente tinha um plano de saúde e foi negado, começou a negativa de terapias, porque existia um limite de sessão. Naquela época existia um limite de sessão. Então, por exemplo, psicologia, cada criança tinha, vou falar cada pessoa, né? Porque Sim. Autista ou não, cada pessoa tinha direito a 40 sessões anuais. Fono, por exemplo, tinha direito a 90. Meu filho fazia 3 sessões por semana de fono. Por ano dava em torno de 180 a 200 sessões. O plano só cobria 90. Então foi o primeiro contato que eu tive com o direito, né? Porque o direito à saúde é o primeiro direito mais violado quando a gente fala de autismo e de pessoa com deficiência. Ótimo. Foi o meu primeiro contato. E aí foi extremamente frustrante, porque eu consegui eliminar, né? Eu consegui a determinação do judiciário para que aquele plano ele cumprisse com o tratamento do meu filho. No entanto, o plano seguiu descumprindo. E aí eu segui, né, obviamente, no campo jurídico. E assim, só aquelas portas se fechando para mim, né? Se fechando. Porque não era mais no campo jurídico, né? Aí era uma questão do plano de saúde, que não estava cumprindo uma determinação. Então, isso para mim foi extremamente decepcionante. E aí eu comecei também a receber clientes. Eu soube que você é mãe atípica. Você pode pegar meu caso? Porque se você é mãe atípica, você vai entender e tal. E aí foi quando eu também me deparo com o direito de família. Nunca escolhi atuar com direito de família, mas o direito de família me escolheu. Eu sempre fui apaixonada por direito criminal. Tanto que minha primeira atuação foi no direito criminal ao lado do meu esposo. E eu estudava para concurso para ser delegada, sabe? Sim. Eu queria ser delegada, ainda quero ser delegada. Talvez ainda até consiga, né? Mas não sei, o caminho da gente pertence a Deus, né? Tudo tem um propósito diferente. Mas naquela época que eu fazia faculdade, eu perguntava assim, meu Deus,
qual é o meu propósito aqui nessa vida? Porque, assim, eu me sinto tão vazia, eu não tenho um direcionamento. Eu vejo as pessoas, né, com muita certeza, dizendo, eu quero fazer isso, eu quero ser isso. E na faculdade eu dizia, será que se der para fazer isso, tá ótimo, tá ótimo. Então, assim, eu não tinha direcionamento. E aí, justamente, Deus estava guardando para mim, né, através do autismo. Como eu lhe disse, eu experimentei o processo foi receber o diagnóstico, foi viver uma angústia de não saber se meu filho ia falar, de não saber se meu filho ia fazer amizade, se ia ser rejeitado, enfim, todo esse processo que é muito doloroso, para chegar no propósito. No propósito é hoje meu filho se comunicar muito bem, e aí começam a ingressar nessa área, e aí começo também a receber demandas de direito de família. E aí sempre, como eu sempre digo, se chegar algo para mim, eu não consigo ser mediana. Ou eu vou ser péssima, ou eu vou ser muito a boa, melhor. Né? Então, eu não consigo ser mediana em nada. Então, comecei a estudar. Comecei a pegar ações só voltadas para famílias atípicas, né? Porque eu entendia aquela dor daquela mãe, né? Não entendia a dor do abandono, que graças a Deus eu tenho meu esposo ao meu lado. Mas eu conseguia mensurar o que era uma mãe estar sozinha cuidando de uma criança com deficiência. Então, fui pegando ações, né? Fui ganhando mercado nesse sentido, fui ganhando renome. E aí, ingresso na Comissão de Direitos e Defesas da Pessoa com Autismo da OAB, a Comissão Estadual. Ingressei como membro em 2021. Hoje, né, ainda não foi renovada agora 2024, mas o ano passado eu estive como vice-presidente. Fui empossada como vice-presidente também em uma comissão nacional de direitos dos autistas também, da ABA, que é uma associação brasileira de autismo. E aí fui a Brasília, participei de uma palestra. Então, assim, é onde eu percebo que eu sou capaz de fazer muitas coisas. Eu tenho alguns limites, eu preciso de alguns ajustes, de algumas adaptações. Como todo ser humano tem, né? Mas, assim, aquela Cíntia incapaz de antigamente, insegura, né? É outra Cíntia hoje. Claro que não é fácil porque, como eu lhe disse, o adulto quando recebe, né, quando eu comecei a falar sobre autismo no meu Instagram, e eu falo muito, eu mostro um pouco do meu dia a dia, eu mostro um pouco do meu filho quando ele permite, porque ele agora já tem autonomia para dizer o que quer e o que não quer, e ele é muito incisivo. Então, eu mostro um pouquinho do nosso dia a dia, né? Então, quando eu comecei a falar sobre o meu diagnóstico, a gente começa a receber as invalidações. Tem certeza? Mas tu fizesse 2 graduações, tu fala, tu casou, né? Então, assim, são invalidações que a gente ouve. Por exemplo, diz assim, mas e essa médica que te deu o diagnóstico? Quem é? Nunca ouvi falar. Ela é especialista mesmo em autismo? Então, são coisas que faz você não falar sobre. E aí, só para encerrar, tem a questão de estar no nível 1, que é o famigerado leve, né? Porque eu digo que o nível 1 é o que é invalidado, o nível 2 é o inexistente, é o invisível, praticamente as pessoas não são vistas no nível 2, e no nível 3, que seria o severo, é onde as pessoas enxergam o autista como coitadinho, né? Então tem esse viés, a invalidação, a invisibilidade e o coitadinho. Na prática acontece dessa forma. Então é muito triste, e por isso que é importante a gente estar aqui falando sobre esse assunto. Ô Cíntia, como existe um distanciamento de todos os espectros e todos os transtornos que a gente vem descobrindo cada vez mais e tem sido aberto portas para uma reflexão mais apurada, se cria vários mitos. Então, quais mitos a gente poderia
evidenciar a respeito do espectro autista e quais verdades que a gente precisa observar para ter um diagnóstico mais apurado e o mais breve possível para poder refletir num tratamento mais eficaz e mais adequado para a criança. Eu acredito que o primeiro mito é o que eu disse no início. Toda criança tem seu tempo. Se não seguiu, a gente sabe que não somos padrões, né? Somos indivíduos. E como indivíduos, cada um vai ser de uma forma. Mas se aquela criança ela não está atingindo níveis padrões de comportamento, eu hoje, né, enquanto mãe, eu acho que não vale, aliás, acho que vale a pena a gente investigar. Porque se eu não tivesse feito isso, meu filho com 1 ano e 4 meses, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha tido o direito de ter acesso ao diagnóstico precoce. Então, tem muitas famílias que veem algumas características e assim, tem medo de ouvir, tem vergonha, né? Então, assim, até 2018, a gente não falava muito sobre autismo nas redes sociais, mas hoje a gente fala muito. Né? A gente tem uma visibilidade muito grande. Então, não tem como a gente não observar que existe uma possibilidade daquela criança ter algumas características. É muito fácil. Então, tem aquela mãe que vai correr atrás e vai passar por um processo, né, de observação, né, com a equipe multidisciplinar, e tem aquela família que vai deixar despercebido, porque é melhor achar que quem não às vezes até a negação, né? A negação é a pior parte. Outro mito é dizer que o autismo tem cura. Tem autistas que recebem altas de tratamento, mas, como eu disse, o autismo é um transtorno, né? Então não é uma doença, só existe cura para a doença, para transtorno não. A gente vai carregar o transtorno para o resto da vida. Né? O transtorno está inerente à nossa pessoa, então, faz em vez parte de cura, da gente. O que é que acontece? As comorbidades, pode ter, como é que eu posso dizer, amenizar algumas comorbidades. Né? No meu caso, eu sou autista, eu tenho TDAH e também tenho TAG, que é a ansiedade, né? O transtorno generalizado de ansiedade. Então, eu posso não ter mais o TAG, ou então eu posso diminuir a frequência. Mas cura não posso ter cura, né? Não posso ficar curada de autismo, não existe isso, é um mito. Outro mito muito comum é que as pessoas veem um autista conversando, né, e falam, nossa, esse autista é tão bonito, ele nem tem cara de autista. Autista não tem cara. Novamente é um transtorno, né, no neurodesenvolvimento. Então, não diferente do T21, que é a síndrome de Down, que tem algumas características físicas, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles estão só aqui, ó. Então, característica física não vai ter. Então, é por isso que a gente usa até esse cordãozinho aqui do girassol, que chama deficiência oculta. Né? Esse é um cordão, ele foi criado, né, para essa identificação de pessoas com deficiência oculta. E aí, aí você pode me perguntar, mas autismo é deficiência? Não, autismo não é deficiência. Mas é oculto. Mas o que eu posso te dizer? Existe uma lei chamada Berenice-Piana, a Lei Berenice-Piana de 2012. Quando ela é promulgada, no primeiro artigo, ela diz o seguinte: o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que é acompanhado por comportamentos repetitivos, restritos, atraso na comunicação, dificuldade na interação social. Porém, para fins legais, a pessoa dentro do espectro autista será considerada pessoa com deficiência. Então, olha que marca interessante. Quando diz isso nessa lei, nesse primeiro artigo, todos os direitos inerentes à pessoa com deficiência também serão direitos da pessoa autista. Que interessante. Então, autista não é uma deficiência, é um transtorno. Mas foi equiparado por lei, então tornou-se
uma deficiência invisível, que pode ser simbolizado pelo cordãozinho do girassol, mas em tese é simbolizado por esse quebra-cabeça, né? Porque são, né, em tese são peças que se encaixam ou ora não se encaixam, né? Então tem essa simbologia. Interessante que essa simbologia precisaria ser mais difundida, porque as pessoas usam e as pessoas que circundam nem sempre identificam e entendem qual o significado simbólico desse uso. Então fica aí uma prestação de serviço, né? Exatamente. Tanto o girassol quanto o quebra-cabeças geram um sinal simbólico para identificar que aquela pessoa está dentro do espectro autista. Achei muito interessante isso e por isso estou reforçando. E a questão de enquadrar como deficiência para um posicionamento jurídico, sim, a questão do espectro autista. Duas contribuições que você traz que são muito valiosas nessa discussão para a gente. E assim, traz um aparato legal. A própria Lei Berenice Piana, ela diz o seguinte, ela determina como, ela né, discorre quais são os direitos da pessoa autista. Direito ao diagnóstico precoce, direito a, ainda que não, porque assim, você pode estar em investigação, mas se você já apresentar as características e você está em investigação, você já tem direito ao laudo, certo? Você já tem direito a tratamento com a equipe multidisciplinar, tem direito a acesso à medicação, tem direito a ingressar num plano de saúde. O plano de saúde não pode negar o ingresso, né, de você, beneficiário, por você ser autista. Tem o direito de acesso à educação. Aí entra a questão também, o direito ao BPC-LOAS, né, conhecido como BPC-LOAS, como LOAS, né, que é um benefício de prestação assistencial, um benefício previdenciário, que é um benefício assistencial que vai ser de direito da pessoa autista se ela estiver dentro de alguns requisitos, né? Então, vem aí, nessa mesma lei, ela discorre também a proibição da escola de negar matrícula para a pessoa autista. E aí ela determina que é crime essa negativa. Quando a gente vai para a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, existe essa previsão também de criminalizar a negativa de matrícula, de criminalizar o capacitismo, né? A pessoa que é vítima de capacitismo é exposta na internet, como, por exemplo, tem um pseudo-humorista, né? Muito famoso aí nas redes, que acho que é a segunda, a terceira vez que ele é processado, porque em shows dele ele usa algumas características do TEA, que são consideradas como a ecolalia, e também os movimentos repetitivos, né? Tem alguns autistas que fazem movimentos repetitivos. Sim. E ele já fez humor, né? Se é que nós podemos chamar de humor. Ele já fez em shows referência à pessoa com deficiência, à pessoa autista. Então, assim, isso se enquadra no capacitismo. E quando a gente vai na Lei Brasileira de Inclusão, isso é crime, né? Inclusive, eu também fui vítima já de capacitismo ano passado. Tenho uma ação tramitando. Então, assim, são uma série de direitos que tem na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei Berenice Piana. Então, muitas vezes eu ouço das pessoas dizendo assim, mas é porque falta lei, ou então dos políticos. Porque a gente não... O que é que você acha de a gente criar tal lei por conta disso? Eu digo, olha, sinceramente, eu acho que lei a gente já tem bastante. Quando a gente vai para o âmbito educacional, tem lá a LDB, você como professor, você, né, deve conhecer muito bem. Lá tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Antes de ontem, teve uma reunião muito importante do Conselho Nacional da Educação e trouxe algumas diretrizes com relação à educação especial, e também teve um estudo bem interessante
no que diz respeito ao espectro, né, ao acompanhante de apoio, ao AT escolar. Como esse relatório, acho que ele tem em torno de 78 laudas, eu ainda não consegui ler na íntegra. Eu acompanhei alguns trechos da reunião que foi, né, foi transmitida, aconteceu em Brasília e foi transmitida, mas assim, eu vejo que legislação a gente já tem muita. O que é que falta? Falta políticas públicas, falta a gente colocar tudo isso que tem na lei já em prática. Não precisa a gente continuar fazendo leis, né? Falta a gente colocar em prática, falta a gente trazer renda para a educação, direcionar renda para a educação, né? Capacitar os professores. Às vezes a gente culpa o professor. E aí tem outro caso bem simbólico também que aconteceu. Tem dois casos simbólicos que a mídia caiu aí em cima. Uma foi uma professora que ela humilha totalmente a aluna. Essa aluna era autista, salvo engano, ela tinha deficiência intelectual também. E aí isso viralizou na internet e eu fiquei, né, fazendo uma análise sobre aquele vídeo. Claro que indigna, enquanto mãe, né, enquanto autista, não tenho como não me indignar. Mas se a gente mudar um pouco a perspectiva, se a gente olhar para esse professor, será que esse professor recebeu capacitação para estar processo naquela de formação sala de aula? dele, como... Sim. Né? Como é que aquela escola lida com esses professores? O que existe de capacitação? Será mesmo que aquele professor que está ali na sala de aula, ele tem amor para educar? Porque tem profissão que a gente tem que ter amor. Eu acho que toda profissão, né? Quando a gente trata uma profissão apenas como uma renda, né, vendo apenas o dinheiro, acho que a gente não é feliz e acho que a gente não consegue exercer com maestria. Então, isso abre um leque de reflexões, né? Para a gente olhar também para o professor, para a gente olhar também e não só apontar o professor como culpar aquela atitude, né? Mas assim, verificar que tipo de suporte essa pessoa está recebendo. Cíntia, isso que você fala é muito importante, porque a gente nota, eu, por exemplo, enquanto profissional na área de educação, professor, a gente nota que tem crescido a quantidade de diagnósticos. Sim. De diversos aspectos que geram a constatação dos transtornos, diversos transtornos. E é interessante que nem a academia preparou os professores para essa realidade, nem a escola. A escola, na verdade, tem operacionalizado a prática pedagógica, mas juridicamente tem que acolher a pessoa que tem essa especificidade e tem que aprender a lidar com essas pessoas, mas não dá para parar para fazer a formação. Tem que fazer a formação, trocar o pneu do carro, o carro andando. Isso Exatamente. É um aspecto. Outro aspecto que eu percebo e trago para a gente refletir é a própria questão que, por exemplo, há 38 anos atrás, depois do dia que você constatou que você também está dentro do espectro, não tinha o aparato, vamos dizer, científico, a abertura. Tantas descobertas foram feitas, por exemplo, na área da neurodiversidade, sim, que hoje subsidia os profissionais para ter condições de identificar, de fazer um diagnóstico. Então, talvez o número que se eleva nas constatações de pessoas que têm esse espectro ou outros transtornos se deva também ao desenvolvimento da própria ciência. É exatamente isso. Hoje, aqui no Brasil, a gente não tem uma estatística fechada. Tivemos, o ano passado, 2022, 2023, foi a primeira vez que a palavra autismo entrou para o censo, né? O censo que foi feito porta em porta. Mas, para nossa tristeza, eu digo nossa, da comunidade autista, dos ativistas, né, das mães atípicas, algumas pessoas foram selecionadas para responder esse questionário, né? Até então disse que foi por amostragem. Então, naquela rua
tantas casas, ou naquele bairro, tantas casas iriam receber esse questionário. Eu, particularmente, não fui agraciada com o formulário. Mas encrenqueira e ativista, né? Quando a moça chegou lá, eu digo, qual é o formulário que eu vou receber? É o do que tem autismo? Não, você não foi. Não, você, a amostragem, o seu está aqui. Então, assim, também abre uma questão crítica. Será que foi proposital, né? Porque, assim, se a gente quer quantificar, então, para a gente quantificar, a gente tinha que colocar esse formulário para toda a sociedade e não por amostragem. E também, vamos dizer, a questão do método aí estatístico, também, se a gente conseguisse disponibilizar esse formulário, ao identificar que naquela casa tem alguém dentro do espectro autista, já ajudaria, porque talvez até fosse uma amostragem, mas dentro de um parâmetro que dialogasse com a realidade. Sim, né? Porque a gente só pode pensar em políticas públicas quando a gente tiver quantificação. Até então, a gente sabe que, né, todo mundo fala, e isso ano após ano fala-se o seguinte: no Brasil existe cerca de 2 milhões de pessoas dentro do espectro. Eu escuto isso desde 2018, quando eu comecei a estudar sobre autismo. Estamos em 2024, continuamos replicando a fala, cerca de 2 milhões. Eu espero que em 2024 ou 2025, quando sair o resultado do censo, a gente possa ter um número mais específico e, através disso, buscar mais políticas públicas, né? Mas tem uma estatística dos Estados Unidos que a gente utiliza muito aqui. Atualmente, a última pesquisa do CDC, eu também já esqueci qual é a sigla para te dizer agora, eu só vou lembrar a sigla, na verdade. Sim. O CDC diz o seguinte, que é dos Estados Unidos, é um órgão de pesquisa também. A quantificação deles lá, atual, para cada 36 pessoas, uma está dentro do espectro. Lá em 2018, era cerca de a cada 55, uma estava no espectro. Agora é a cada 36, uma está no espectro. Olha. Então, você vê esse aumento. E não é que as pessoas estão recebendo diagnóstico, estão inventando diagnóstico, não. As pessoas estão mais capacitadas. E outra coisa que eu acho interessante também, na fase adulta, pós-pandemia. Pós-pandemia fez com que muitas pessoas tivessem a coragem de buscar a saúde mental. E ao buscar a saúde mental, se encontraram em alguns transtornos, principalmente como TDAH. Aí muita gente fala, TDAH, agora é moda TDAH. Esqueci minha chave, tenho TDAH. Não é assim. Né? Tem uma série de critérios para você estar num transtorno. Aí eu já entro no outro mito também, né? Que não é moda. Sempre esteve com a gente, mas agora esse aumento significativo não é porque é exatamente isso, é porque as pessoas estão se qualificando mais, os profissionais estão se qualificando e as pessoas, em contrapartida, estão buscando também profissionais capacitados na fase adulta, e as famílias também, aquela família que é atenta, que encontra alguns sinais, já corre para o médico. Então, eu diria também isso como um mito, né? E já ia dizer outra coisa aqui, mas fugiu da minha cabeça. Quando você der decorrência aí, possa ser que volte. Tranquilo. Muito bem, é um tema estimulante, mas que gera preocupação, às vezes nos traz inquietações, e é necessário que isso aconteça, porque é algo que efetivamente existe e tem crescido, e a gente precisa dialogar sem preconceito sobre isso e buscar o entendimento mais apropriado possível para poder gerar os tratamentos mais necessários e que gerem um impacto positivo na vida dessas pessoas e de seus familiares. Eu quero aproveitar para falar de uma empresa que tem a ver com cuidado, né? A Cuidar, Cuidadores de Pessoas. É uma franquia sediada aqui em Campina Grande, mas que está presente em cerca de 150 cidades do país, tá? Essa
empresa é extremamente competente. A Cuidar seleciona o cuidador certo para a pessoa que você ama, estabelece critérios de perfis para poder fazer essa seleção, tem a responsabilidade de cuidar dessas pessoas e, inclusive, as questões trabalhistas, você não precisa se preocupar porque elas estão exatamente relacionadas à atuação dessa empresa. A Cuidar Campina Grande está presente em seu escritório, que se localiza ali no complexo jurídico de Campina Grande, no bairro da Liberdade. Você entra em contato com a Cuidar através do 991 35 6799, 991 35 6799, ou através do Instagram, a Cuidar Campina Grande. Toda a equipe de Maria Divânia está lá à sua disposição. Você pode fazer uma visita, conhecer o trabalho deles, eles podem visitar vocês. Qualquer situação que precise de um cuidador, vale a pena buscar uma empresa com a capacidade de cuidar. Eu fui conhecer antes da gente firmar a parceria, para poder entender como funciona e qual serviço eles prestam. Vale a pena, tá? A Cuidar, cuidadores de pessoas. Também eu quero falar da Clínica Maior. Clínica Maior, que é o Instituto de Ortopedia, Reumatologia e Acupuntura Médica, está presente aqui em Campina Grande, em um dos bairros mais conectados com saúde, que é o bairro da Prata, fica ali pertinho da Igreja do Rosário. No complexo da Clínica Maior, você ainda conta com a Academia Maior, uma infraestrutura maravilhosa, com profissionais capacitados que vão subsidiar você em suas atividades físicas, tá certo? Então, a Clínica Maior tem uma gama de serviços para atender você, cuidar de você, da sua saúde, e tem a direção da nossa querida e competente doutora Gertrudes, tá certo? Eita, que tema bom, viu? Tema muito bom, e a gente está aqui com Cíntia Azevedo, ela que é autista, também mãe de autista, e atua profissionalmente no campo jurídico, prestando serviço de qualidade nessa área do autismo. E hoje a gente resolveu falar sobre esse tema por entender que ela é importante, que ele acontece, existe, e que a gente precisa entender melhor para melhor ajudar as pessoas e a gente mesmo melhor compreendendo, se posicionar de uma maneira mais humana e mais respeitosa em relação a esse transtorno do espectro autista, tá? Cíntia, você falava aí dos direitos, tendo em vista questão de saúde, atendimento, plano de saúde, também a questão do atendimento, do acolhimento e do acompanhamento na área de educação. Eu queria que você falasse agora na área de saúde, mas do ponto de vista da saúde pública, né? Que a maior parte das pessoas busca essa prestação de serviço no setor público. Como você tem visto a adequação do setor público para melhor atender e prestar um serviço que corresponda à necessidade desse público? Infelizmente, a gente não tem como ver uma participação efetiva e justa do Sistema Único de Saúde para que possa ofertar tratamento de qualidade com equipe multidisciplinar, não só para as crianças, como também ofertar o diagnóstico precoce, mas eu vejo principalmente na questão do autista adulto. Ele não existe, assim, existe uma grande invisibilidade. É como se você enxergasse o autista criança, o autista adolescente, e aí quando ele entrasse na fase adulta, ele se tornasse invisível, né? Então falta não só acolhimento como tratamento com equipe multidisciplinar para esse setor de autistas adultos, né? Mas também falta principalmente para a criança. Tem muita criança em fila de espera aguardando a oportunidade de receber uma avaliação.
E aí tem o que a gente chama de neuroplasticidade, que é quando você recebe o diagnóstico nessa época, né, que é a primeira infância, entre os 2 e os 3, 4 anos, essa criança ela tem mais chances de evoluir com o tratamento eficaz, se houver o tratamento eficaz. As sinapses, toda aquela questão neuronal que pode responder melhor ao tratamento sendo mais jovem. Por isso que a lei fala, né? Acesso e o direito ao diagnóstico precoce. Mas a gente sabe que quando a gente fala na prática, falta verba, falta profissionais capacitados, uma série de questões que assim vai além vai além do nosso entendimento e talvez até não vá, né? A gente sabe que tem muita coisa que existe uma má prestação do Serviço Único de Saúde, e a gente sabe também que em torno disso tem toda a questão da política, né, da falta de política pública, então entra também a questão da ausência de estatística. Aqui no estado da Paraíba nós temos o órgão chamado FUNAD, né, que é uma fundação nacional, uma fundação de atendimento à pessoa com deficiência. Então a FUNAD ela presta um serviço para diagnóstico precoce. E aí, através da FUNAD, você pode levar o seu filho para fazer a avaliação, mas existe uma lista extensa. Eles não dão conta de tanta criança, de tanta adolescente, de tanto adulto. Eu, inclusive, entrei para essa lista para receber a avaliação pela FUNAD, mas não consegui realizar. Então, assim, a gente vê essa deficiência na sociedade, no Estado e na prestação de saúde e principalmente na área da educação. Cíntia, tem uma frase que a gente guardou aqui para a gente fazer uma reflexão sobre ela, diante dessa conjuntura que você pouco a pouco foi analisando, trazendo informações que são valiosas para a gente. Essa frase eu achei de uma delicadeza e de um ganho filosófico nessa discussão muito grande, né? Que diz assim: o autismo não se cura, se compreende. Queria que você dissertasse sobre isso, até como acalento para aqueles que convivem diretamente com essa realidade e como despertar para aqueles que não têm uma relação direta com essa situação, com essa realidade, com esse transtorno, mas que possa ter pelo menos a sensibilidade, a delicadeza e a compreensão e o respeito para com aqueles que o têm. Essa frase ela é muito significativa para mim. É exatamente o que a gente vem discorrendo ao longo desse podcast, que é justamente o que nós falamos, né? Não existe cura para o autismo. E quando a gente fala de compreensão, a gente fala de respeito, de empatia, de entender que cada ser humano é único. Da mesma forma que você, como sendo uma pessoa típica, né, digamos que não tem um transtorno, é o que a gente chama de pessoa típica. Sim. É quando a pessoa não tem nenhum transtorno, e a pessoa atípica quando ela tem algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, é uma oportunidade de a gente pensar que cada pessoa é única. Da mesma forma, cada autista será único. Né? Então, se esse autista ele apresenta algumas características específicas, não necessariamente esse outro autista será igual. A gente fala de espectro. Espectro várias nuances de tom. É como se a gente pegasse do branco até o cinza mais escuro. Então, entre o branco até o cinza, vai ter Eu vou me enquadrar em algum desses. A gente vai se enquadrar em um desses. Então, cada pessoa vai ser única no seu transtorno. Eu acho que esse conceito neurodiversidade foi elaborado por uma socióloga, Sim. se não me engano, australiana. E ela, no campo da sociologia, né, de uma análise sociológica, ela consegue ter essa sensibilidade de perceber aquilo que, por exemplo, no campo religioso já se constatava. Cada um é único, Sim, né? Nós somos únicos. E é interessante que uma sociedade
que após a modernidade, todo o padrão de manufaturamento da matéria, tentou uniformizar, padronizar. Vem agora com uma necessidade de refletir o específico, o subjetivo, sim, o encantador do irrepetível, né? Sim, sim. Isso é muito interessante, porque para além do transtorno, que a gente deve constatar o mais cedo possível, detectar e cuidar, a vida humana que merece respeito, tolerância, empatia. Sim. Então, nada é por acaso, né? Exatamente. E a medicina vem tomando posse daquilo que uma socióloga percebeu e vem aprofundando. A ciência, a neurociência vem evoluindo bastante, né? Eu aprendi que uma das áreas do corpo humano que a ciência precisava desenvolver muito era justamente a mente humana. E a mente ainda, né, é uma incógnita muito grande, né? Porque, por exemplo, o autismo sabe-se que é de cunho genético, né? Mas não tem uma causa específica. E aí acabei de lembrar o mito o mito mais importante que eu gostaria de trazer aqui acho que a gente está encerrando. Na verdade, são dois. Antigamente falava que vacina causava autismo. E também tinha um termo muito pejorativo que chamava síndrome da mãe geladeira, que dizia o seguinte: se aquela mãe ela não foi afetuosa o suficiente, então aquela criança ia desenvolver o transtorno. E isso foi tudo causado, essas teorias elas vêm todas dos Estados Unidos, né, onde tem naquela época desses grandes filósofos, psiquiatras, né, tipo Freud. Tem o Asperger também, que inclusive ganhou o nome da síndrome de Asperger em homenagem a ele. Depois quando a gente vai estudar um pouco, a gente descobre que ele estava ligado ao nazismo e que ele também selecionava pessoas com deficiências das pessoas que não tinham deficiências para serem executadas. E essa pessoa estava sendo homenageada, né, no mundo inteiro como uma síndrome de Asperger. Era uma espécie de autismo. Seria o autismo nível 1 que não teve atraso de fala. Por exemplo, no meu caso, eu não tive atraso de fala. Então, eu me enquadraria na síndrome de Asperger. Então, assim, são conceitos que a gente vem colocando agora em discussão. E eu reitero essa importância de identificar e de olhar mais atento, né? Você está passeando no shopping, você vê uma criança esperneando no chão, você vai olhar para aquela criança e a primeira coisa que vai vir na sua mente é: nossa, que criança mal educada. Será que essa mãe ou esse pai não deu a educação? E se a gente pensar o contrário? Será que essa criança está tendo alguma crise? Será que eu posso ajudar essa mãe de alguma forma? Então, são duas formas de pensamento. A empatia ou o julgamento. Infelizmente, o julgamento ainda é mais recorrente. É mais recorrente. A gente está vivendo uma era em que as pessoas estão tendo mais conhecimento e mais acesso, mas as pessoas continuam julgando, criticando e sem nenhum tipo de empatia. Ô Cíntia, interessante o que você fala. As pessoas precisam perceber também que o dia a dia, às vezes, nos envolve demais, né? Talvez muitas crianças que poderiam ser diagnosticadas mais cedo, pelo corre-corre da família, às vezes as atribuições fora do lar, termina não prestando atenção com aquele cuidado que era necessário até detectar um determinado transtorno. Antes da gente continuar, eu quero reiterar aqui os nossos parceiros, né? Eu quero falar da Multimídia Suprimentos e Comunicação Visual. O telefone é o 3321 4082. Você pode buscar neles uma prestação de serviço na produção da sua identidade visual, de comunicação visual, placas, outdoor, uma série de coisas que você pode encontrar lá na
multimídia, comunicação visual. Também eu quero falar da Safety Car. Na Safety Car, proteção veicular, você pode ter a tranquilidade de contar com o seu automóvel 24 horas protegido, né? Rastreamento veicular, também outros benefícios que você pode encontrar a partir dessa prestação de serviço da Safety Car, proteção veicular. O telefone é o 3088-8865. E já que a gente está falando de cuidado, eu quero falar da Acuidar. Acuidar, cuidadores de pessoas. Para você que está no pós-parto, para você pós-cirúrgico, para você que está na terceira idade, ou tem um idoso que você ama e está sob seus cuidados, e você deseja que um profissional competente na área faça isso para você, só é procurar Acuidar. Aqui em Campina Grande, fica lá no bairro da Liberdade, no Complexo Jurídico. O telefone é o 99135-6799. Tem a direção aqui em Campina da querida Maria Edivânia e toda a sua equipe. Também você pode falar com eles através do Instagram Acuidar Campina Grande. Vale a pena? Eu aconselho buscar esse tipo de profissional de suporte, porque no dia a dia a gente nem sempre tem tempo e condições de cuidar com a eficiência de alguém que foi preparado para isso. Cuidadores de pessoas, tem o cuidador certo para a pessoa que você mais ama. Eu quero falar de Júnior Careca Emplacamentos e Robério Emplacamentos. É uma empresa que atua aqui em Campina e região há mais de 30 anos, com agilidade, com credibilidade, fruto de um trabalho bem feito esses anos todos, não é? E com a rapidez que você necessita e merece. O telefone é o 3341-3389 e o WhatsApp é o 98803-5486. Fica em 2 endereços, lá na Avenida Brasília, no Shopping do Automóvel, e lá na expansão ali do São José, na expansão da Praça do Trabalho. Comodidade, você estaciona seu carro, vai até o escritório e está lá Júnior com vários profissionais da sua equipe dispostos a lhe acolher, lhe atender e viabilizar o emplacamento do seu carro, também todos os trâmites necessários dentro do Detran para que você tenha a facilidade e a competência de uma empresa que vai lhe dar suporte no emplacamento, na renovação e também para transferir um automóvel que você adquiriu para o seu nome. Cíntia, eu gostaria que a gente fosse pensar nos maiores desafios, tanto para alguém que está dentro do transtorno do espectro autista, quanto as famílias dessa pessoa ou os familiares dessa pessoa. Quais são, a partir da sua experiência de mãe, de autista, de alguém que é autista e de alguém que atua juridicamente na defesa dos direitos do autista, quais seriam os maiores desafios em nossa sociedade contemporânea para essas pessoas? Inicialmente, como desafio enquanto autista, eu diria que seria a comunicação. Ou então... Olha, você se comunicou brilhantemente comigo aqui, com todos nós. Eu falo o seguinte, a gente precisa o autista, ele precisa de relações de baixa manutenção. Por exemplo, a gente não consegue ser afetuoso o tempo inteiro, ou em nenhum momento. Às vezes a gente está aqui, a gente está mascarando alguma situação. Quando chegar em casa, tudo aquilo vai decair. Então, assim, é respeitar a gente enquanto as nossas particularidades, aceitar quando a gente não tiver legal para conversar ou para interagir em sociedade, não nos taxar como pessoas orgulhosas ou introspectivas, porque isso faz parte. E às vezes se isolar também faz parte de algo que é muito reconfortante para o autista. Às vezes o isolamento
é algo confortante. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito isso. A família, você está distante, você não comparece mais às reuniões familiares, porque às vezes isso requer muita energia da gente. Então, quanto menos energia a gente gastar, menos a gente adoece. Então, a sociedade precisa entender essas questões, né? E como desafio, é o que a gente já vem falando agora. Falta de acessibilidade, a falta de inclusão. A gente vê como eu falei, o direito mais violado é o direito em primeiro lugar, o primeiro direito mais violado é o direito da saúde. E isso é algo muito triste, porque a gente tira o direito de uma criança, por exemplo, de receber o diagnóstico precoce, de ter uma boa intervenção e no futuro conseguir ingressar no mercado de trabalho, conseguir ingressar numa faculdade, formar família, né? Então, assim, a intervenção dada hoje, ela vai trazer frutos para o futuro. Então, se houvesse políticas públicas voltadas e direcionadas para isso, eu acho que seria mais eficaz para o tratamento das crianças. E quando a gente fala do adulto, tem muito adulto fora do mercado de trabalho, mas por quê? Porque falta adaptações, e adaptações simples, das mais simples, por exemplo, uma mesa, uma iluminação, um ruído. Então, assim, tem muito autista capacitado mesmo, fora do mercado de trabalho, porque quando busca aquela vaga, a empresa não está disposta o suficiente a fazer, né, adequações. Aí a gente volta novamente para políticas públicas. E se houvesse alguma forma de incentivo para que essas empresas promovessem vagas para autista, PCD, por exemplo, será que não solucionava? Será que não conseguia agregar boa parte desses autistas que estão ociosos? Porque ninguém quer depender de um BPC, por exemplo. Todo mundo quer ter sua renda, né? Então, a gente tem esse olhar mais atento, essa falta de adaptação. E aí, quando a gente quando a gente fala de educação, a gente também precisa falar de falta de adaptação curricular nas faculdades. Tem muito autista desistindo de cursar, né, num nível superior, por falta de adaptação, por ter professores que não têm qualquer respeito ou empatia para aquela pessoa dentro do espectro, ou que tenha TDAH. Então, assim, são essas barreiras, né, que a gente ainda precisa quebrá-las, mas eu consigo enxergar com um pouco de otimismo a partir do momento que, por exemplo, hoje você me convida aqui para falar sobre autismo. Ontem eu estive num cursinho de idiomas. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a falar mais sobre o tema e que as pessoas começam a se interessar, então talvez seja o momento em que a gente fique na esperança que, de fato, a sociedade está começando a se moldar nesse sentido, de enxergar a neurodiversidade com as suas peculiaridades, sem ser taxada de pessoa esquisita, né? De alienígena, como de estranha, né? Então, cada pessoa com a sua individualidade. Muito bem. Hoje está sendo uma prestação de serviço, um campo novo que a gente toma posse para compreender melhor essa realidade do transtorno do espectro autista, e também no campo jurídico, um auxílio com leis, com situações que nos ajudam, né? E certamente, sim, que a gente tem muito que evoluir nessa área, né? A demanda tem aumentado, tem forçado a sociedade a buscar compreender melhor, né? E a gente espera que todo esse esforço e essa gama de situações que tem ocorrido determine mudanças culturais no modo de se comunicar, de se relacionar com essas pessoas, também que suscite políticas públicas mais justas, que viabilize uma qualidade de vida e um acesso aos direitos
que são inalienáveis da pessoa humana, né? Independente do transtorno com o qual essa pessoa precisa conviver, né? Para ter a sua dignidade de vida respeitada e garantida, mas também a sua qualidade de vida aumentada, ampliada, para que valha a pena viver, independente de qualquer circunstância, né? Eu queria aproveitar, você já tocava aí no assunto dos sinais de esperança. Depois da descoberta do diagnóstico, que a gente deseja que seja o mais abreviado possível, né? Quais são os pontos positivos que você percebe que alcança tanto os familiares quanto as pessoas que se enquadram, não é, dentro do espectro autista, que você percebe a partir da constatação do transtorno, que tem aberto de portas positivas, que tem facilitado para viabilizar tratamento, por exemplo, bem-estar e respeito e garantias de direitos? De ponto positivo, eu vejo como uma oportunidade de cada pessoa se enxergar como uma pessoa capaz, né? Como eu já havia dito, que cada pessoa é capaz de conseguir realizar algumas coisas, algumas pessoas com mais facilidades, outras com menos, mas todo mundo é capaz. E a partir do momento que a gente tem o poder do autoconhecimento, a gente consegue dizer, a gente precisa aprender a dizer não na hora certa, a dizer sim na hora certa, a evitar se sobrecarregar, porque quando a gente se sobrecarrega, a gente entra em crise, né? No meu caso, enquanto mãe atípica, e tendo essa oportunidade de conversar com você ainda que estamos em janeiro, né, chamado de janeiro branco, é importante a gente também falar sobre a questão da maternidade atípica. Existe uma estatística também dos Estados Unidos que diz que a mãe atípica, ela sente o mesmo nível de estresse do que do soldado em batalha. Então, o nível de estresse dela é o mesmo que um soldado em guerra, batalhando lá, guerreando. Então, isso é muito forte, né? E aí, quando você me pergunta também de benefícios e de dificuldades, eu questiono quem conhece alguma mãe atípica, né? Os familiares, que tipo de suporte vocês estão dando a essa mãe atípica? Já quero remeter também a um caso que ganhou notoriedade, mas que infelizmente já foi esquecido. Acho que há 2 semanas atrás foi amplamente divulgado. Aí eu até não gosto muito de contar essas situações, mas faz parte e a gente precisa alertar. Uma senhora de, acho que em torno de 60 e poucos anos, mãe de um autista, o autista adulto, ela ceifou a vida do filho, o autista, e em seguida ceifou a própria vida. Então, quando você para pensar nesse sentido dessa situação, e quando a notícia diz que os vizinhos só perceberam que tinha algo diferente por conta do odor que exalou do apartamento. Aí você tem 2 reflexões. Caramba, ninguém percebeu a ausência dessa mãe e desse autista. E cadê essa mãe e esse filho? Não tinha nenhum parente, não tinha nenhuma rede de apoio. Então, assim, a gente pensa, será que esse autista ele recebeu algum tratamento? Ele estava com algum acompanhamento pelo CRAS, né? ou até CAPzinho da cidade? Esse caso aconteceu, salvo engano, em Minas Gerais. Então, assim, isso remete uma preocupação muito grande. E depois que eu tive aquela crise, eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a pensar que eu tenho que cuidar primeiro do meu bem-estar para que eu consiga ser uma mãe melhor para Rogério. E a partir do momento que eu entendi isso, que eu aprendi a dizer não quando eu não tenho capacidade, porque a gente se sobrecarrega mesmo. As pessoas pedem as coisas e a gente faço, e a gente vai se sobrecarregando.
até que aquilo vai trazendo grande prejuízo para a gente. Então, uma das coisas que eu vejo de ponto positivo ao receber meu diagnóstico foi a olhar para mim, a cuidar do meu bem-estar, para que eu possa ser uma mãe melhor para ele. Outra analogia que eu falo muito, já que a gente está falando de mãe atípica, e é também uma das questões que eu sempre tento levantar, dessa importância, né? Porque a gente fala do autista, mas e o olhar para quem cuida do autista? Cadê? Também precisamos de políticas públicas. Mas olha só que interessante, aqui em Campina Grande tem um projeto que é do SEMAS, né? Que é o Colo para a Mãe. Então, a mãe atípica, que tenha filho com qualquer tipo de deficiência, ela pode participar desse projeto, ela recebe acompanhamento psicológico, participa de oficinas para aprender alguma profissão, participa de projetos recreativos. Então, assim, a gente precisa mais disso. A gente também precisa, antes de olhar para o autista, a gente também precisa olhar para quem cuida. Aí tem aquela analogia do avião, né? Que quando as máscaras caem, antes da gente ajudar quem está ao nosso lado, a gente precisa colocar na gente, né? Para que a gente consiga respirar e ajudar melhor. E na sequência, a gente poder ajudar quem está do nosso lado. Isso aí serve para a maternidade. A gente cuidar da gente, tirar um tempinho, e aí muita gente vai dizer, mas eu não tenho dinheiro. Olha só, tem esse projeto, né? Tem esse projeto, tem projetos de escuta, né, gratuito, que você pode entrar em contato e conversar. Tem uma gama de possibilidades que nem sempre vão custar dinheiro, né? Então, assim, às vezes eu digo, para um pouquinho de estar olhando os stories, de estar curiando a vida do outro, de estar compartilhando meme. Vai ouvir uma música, vai aguar uma plantinha, lê um livro, procura uma atividade que te dê prazer, né? Enquanto mãe atípica. E pode ser meia hora, isso já vai ser extremamente satisfatório. Então, eu encerro a minha fala dizendo que também é importante cuidar de quem cuida. E também as pessoas em volta oferecer, acalento, oferecer rede de apoio, porque tem muita mãe que é mãe solo atípica, né? O pai, eu não chamo pai, chamo genitor, vai embora e deixa aquela mãe com aquela criança, aquele filho com deficiência, e toda a sobrecarga fica para aquela mulher. E aquela mulher, ela perde a oportunidade, por exemplo, nesse caso que eu descrevi aqui, não se fala sobre pai, não se fala sobre avós, nada. A notícia é dura e seca. Mulher de 60 e poucos anos ceifa a vida do filho autista adulto e em seguida ceifa sua vida. E a polícia só foi acionada quando os vizinhos sentiram o mau cheiro daquele apartamento. Olha que história triste. Você pensar o que essa mãe teve que fazer, porque ela entendeu o quê? Eu não posso só tirar a minha vida, eu preciso tirar a vida do meu filho, porque se eu tirar a minha, quem vai cuidar dele? Então eu vou tirar primeiro a dele, na sequência tirar a minha. Isso é muito difícil, isso é muito duro, isso é muito doloroso, muito doloroso. Então deixo como reflexão para que as pessoas pensem com respeito, com empatia, sem julgamento, né? Quando vem, às vezes até acontece comigo. Meu filho, ele já reduziu muitas crises, mas recentemente ele teve uma crise em uma piscina porque não queria sair da piscina e não queria ir embora. E aí não teve negociação, então teve um choro, esperneou, chuta. E assim, hoje eu adquiri acho que uma ferramenta. Parece que meus olhos, eles ficam assim, fechados para o que está ao meu redor. Eu só consigo ver meu filho. Então se for um lugar que a gente precisa sair, eu organizo as coisas e vou ignorando aquela situação. Ele vai me chutando, vai me batendo, eu vou ignorando aquilo. Mas assim, eu não consigo olhar ao meu redor.
mas eu sei que se eu prestar atenção, tá todo mundo olhando para mim, dizendo, olha só, aquele menino tá batendo na mãe, olha só que menino mal criado. Não sabe a história, né? Mas não sabe que ali se trata de uma criança autista, que tem dificuldade de receber um não, que gostaria de ficar mais na piscina, e até se não fosse autista, né? Até se não fosse autista. Sim. A gente não tem o direito de julgar ninguém se a gente está na pele. A gente só sabe onde aperta quem calça o sapato, né? A regra é essa. Então, assim, fica como reflexão. Agradeço novamente pelo convite e espero, né, voltar aqui em outras oportunidades. Que o tema realmente é muito envolvente. Sou suspeita a dizer que é meu hiperfoco, mas, assim, obrigada pela oportunidade. E a gente precisa, né, disseminar muito mais sobre isso, até para que a sociedade consiga não só integrar as pessoas com deficiência e neurodivergentes. Integrar não, incluí-las como, né, parte também da sociedade. Porque nós não somos um mundo à parte, nós somos parte desse mundo. Perfeito. Eu quero primeiro lhe agradecer e renovar o agradecimento, tá? Porque por 3 motivos. Primeiro, a sua coragem de vir e de se posicionar como alguém que está dentro do espectro autista. Segundo, a coragem de abrir um pouco da sua história de vida familiar e trazer a realidade do seu filho, alguém que você ama imensuravelmente e que traz ele inclusive como modelo de situação, mas de cuidado de alguém que você ama profundamente e sofreu arduamente todo o percurso que ele caminhou e você caminhou junto com ele e com seu esposo. E terceiro, as contribuições técnicas, né, com lei, com situações, com direitos, com conceitos que você traz e esclarece o significado deles, né? Então, por esses 3 motivos, eu quero lhe agradecer. Quero dizer que é muito importante ter alguém que atua profissionalmente numa causa que lhe é peculiar, que fala de si mesma, né? Isso faz você estudar mais, faz você se apropriar, porque não é apenas uma atuação profissional, mas é um projeto de vida. Sim. Que você vai traçando para você. Eu espero que você que nos acompanha e que nos acompanhará a partir da multiplicação desse link e a compartilhamento desse episódio tenha sido ajudado, tanto você que está diretamente relacionado a esse tema, quanto você que não está relacionado diretamente, mas é humano e vai conviver com pessoas assim, que merece da sua parte o respeito, a empatia necessárias. Então, que a gente tenha prestado um serviço para vocês. Eu quero que você, Cíntia, por favor, disponibilize os seus canais de comunicação para que as pessoas que gostaram da nossa abordagem e desejam conversar com você, que possam encontrar esse caminho para falar com você, inclusive profissionalmente, né, as pessoas que necessitam buscar os seus direitos legais, que encontre em você essa profissional que pode prestar esse serviço. Então, quais são os seus canais de comunicação? Eu tenho o meu carro-chefe, que é o meu Instagram, né, que é o @advogando-com-Cíntia. O Cíntia é CHINTYA, é um nome bem sui generis. Lá no meu Instagram, eu trago conteúdo de forma bem divertida. Eu sou uma advogada que não gosta de juridiquês. Eu acho que o juridiquês a gente precisa deixar para as petições quando a gente ingressa com a ação, mas quando a gente fala com o nosso público, com as nossas clientes, eu chamo as minhas clientes de minha irmã, né? Então eu trago conteúdo divertido para que a gente possa aprender e tocar pessoas de forma leve. Porque, pelo que eu já discorri aqui, quem não vive essa experiência da atipicidade
não vai compreender muito bem. Mas para quem vive a realidade, às vezes dá uma risada de alguma coisa que a gente passa, às vezes até construtivo, sabe? Então, eu falo muito sobre direito de família, né, para famílias atípicas, eu trago muito conteúdo sobre autismo. No próprio perfil também tem o contato do meu WhatsApp, mas eu posso passar aqui, que é o 83987431490. Mas no Instagram já tem a ferramentazinha, né? Pode enviar lá no WhatsApp ou até me chamar no direct mesmo, que dependendo do tipo de pergunta, às vezes a gente pode fazer uma orientação breve, mas a depender do caso, se for algo mais específico, vai precisar de fato de uma consultoria. Mas eu trago no meu carro-chefe, como eu disse no Instagram, todos os direitos sobre autismo, né? Autismo e direito de família. Eu discorro sobre esses direitos, né? Nas minhas postagens e principalmente nos meus stories, que eu mostro um pouquinho sobre quem é a Cíntia, né? A Cíntia neurodivergente, a Cíntia mãe, a Cíntia advogada, aleatória, que eu me acho aleatória, bastante aleatória. Então, muita gente se identifica, né? Muita gente manda mensagem de carinho. Eu tenho seguidores até em outros estados e a gente acaba fazendo uma rede de amigos. E eu até falo que a gente cria também uma rede de apoio online. Às vezes tem mães que me falam, eu me identifiquei tanto com isso, sei o quê. E quando eu menos espero, eu tô lá, sendo psicóloga daquela mãe, ouvindo aquela mãe, dando voz, ouvindo o que ela gostaria de desabafar, e daqui a pouco ela fala, olha, doutora, muito obrigada por me ouvir, não sei o quê, embora seja texto, né, ou áudio. Sim. Mas assim, você acaba fazendo parte da vida daquela pessoa, né? Tem gente que fala, eu fico ansiosa para ver o círculozinho vermelho do seu Instagram para poder acompanhar, porque dou risada, não sei o que. Eu digo, gente, será que tem alguma coisa errada? Porque estão dando risada da minha vida e da minha profissão, mas é porque eu tento levar as minhas questões, né, as minhas peculiaridades de forma o mais leve possível. Então, é isso, né? Me sigam no Instagram, acompanhem o meu conteúdo e estou aberta, né, e disponível para conversar com quem quiser me chamar no direct ou, porventura, né, me contratar para alguma consultoria via WhatsApp. Muito bem. Este é o seu podcast semanal, Abraço da Fé em Debate, uma gentileza e uma ação da Abraço da Fé Produções, que tem um propósito de comunicar para a vida e para a dignidade das pessoas, baseada em princípios éticos, e que a gente possa contribuir para a sua vida a partir dos temas trazidos em cada episódio. Eu quero agradecer e registrar o episódio de hoje, que foi maravilhoso, descobrindo e vivendo o espectro autista, com a advogada, mãe, mulher, esposa, amiga, filha, a querida Cíntia Azevedo, para a qual a gente deixa um abraço, agradece, e queremos agradecer a você que nos acompanhou e que vai tomar posse desse episódio, desejando a todos um abraço da fé.